Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos ouvir a voz do nosso Deus a nos falar mais um pouquinho? Mas antes, vamos estar orando ao nosso Deus. Vamos estar clamando para que o nosso professor, ele nos conduz novamente a toda a verdade. Vamos orar? Querido bom Deus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem me concedido de poder compartilhar um pouquinho do teu amor. Tua palavra, ó Pai, iremos ouvir neste momento. Então, fala, Senhor, ao nosso coração, que o teu poder nos dê compreensão. Abraça cada amigo, cada amiga. Que possamos estar a cada dia, ó Deus, refletindo a tua luz. Que possamos estar diminuindo e o Senhor crescendo em nosso viver. É nos méritos do teu Filho Jesus que eu entrego a ti a minha oração. Amém, Senhor, amém. Hoje vamos ouvir a voz do nosso Deus no processo diário da criação. Te convido a ver comigo como foi, né, esse processo diário. E para podermos encontrar estas respostas, nós vamos estar meditando no capítulo 1 do livro de Gênesis. Olha o que diz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas Deus chamou noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim ele fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas do mar
e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, vemos aqui que no primeiro dia, Deus fez a luz e separou dia e noite. No segundo dia, criou o firmamento e separou as águas. No terceiro dia, separou a terra dos mares e criou a vegetação. No quarto dia, formou os grandes astros, o sol, a lua e fez também as estrelas. No quinto dia, criou os peixes, os animais marinhos e as aves. No sexto dia, criou os animais, o homem e a mulher. E no sétimo dia. Vamos ver o sétimo dia? Capítulo 2, verso 1 a 3. Enche o seu coração. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, ele descansou nesse dia. Descansou de toda a sua obra que tinha feito. E ele abençoou o dia sétimo. Ele santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O nosso Pai de amor, ele estabeleceu o sábado na criação. Antes mesmo da entrada do pecado. O sábado, ele é um dia destinado para mim e para você. O sábado é um dia destinado para toda a humanidade. Jesus nos diz que Deus criou o sábado. Que benefício concedido a nós. Ele criou o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E eu finalizo lendo com você Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28. Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28. Olha o que diz. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Louve o nome do Senhor. Que Ele te conceda novamente a paz que excede todo entendimento. Que Ele possa estar derramando em sua vida chuvas de bênçãos. E que o nosso coração possa estar sempre agradecido ao nosso Deus, Criador, o único, digno de receber a honra, a glória e o louvor. No próximo vídeo, onde vamos ouvir a voz do nosso Deus, iremos ver como se deu a criação do homem e da mulher. Vimos que
O homem foi criado no sexto dia. Mas como foi esta criação? Até o próximo Minuto de Felicidade, onde iremos ouvir a voz do nosso Deus.